O que realmente faz um físico ser considerado estético no bodybuilding? São aqueles músculos gigantes, absurdos que explodem a camiseta, ou é a simetria perfeita que faz o shape parecer uma obra de arte? Hoje eu vou te mostrar a verdade que ninguém te conta sobre a proporcionalidade versus muscularidade. Dois pilares que dominam o bodybuilding moderno e que dividem atletas, juízes e fãs do esporte há décadas. Então fica comigo até o final porque você vai descobrir o que realmente constrói um físico de campeão usando ciência, prática e exemplos reais dos maiores atletas da história. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas, seu guia nessa jornada para entender o shape perfeito. E já aproveita, clica no botão hypar, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscreve, que isso é importante demais para não perder os próximos vídeos. E claro, se você quer turbinar seus resultados, corre lá no site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica o cupom é EUPROPERSONALFábio para 15% off. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Agora vamos pro vídeo porque hoje a gente vai decifrar a verdade estética do bodybuilding. Quando a gente fala em estética no bodybuilding, a primeira imagem que vem à cabeça de muita gente é a comparação entre a Golden Era dos anos 70 com Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Franco Columbo, Louis Ferrigno, entre outros, e os mais monstros modernos, como Dorian Yates, Ron Coleman, Phil Heath, Big Ramy, entre outros. São duas visões completamente diferentes do que é um corpo perfeito. Na Golden Era, o foco era a proporção shape em V, cinturinha fina, cortes limpos, músculos bem desenhados. Era uma estética quase artística. Hoje, no auge da categoria Open, o foco é outra coisa. Ser gigante, ser denso, ser absurdo, volume muscular que parece desafiar a anatomia humana. E por que esse debate nunca acaba? Porque os critérios de julgamento mudaram com o tempo, mas o público continua dividido. A ciência do treinamento evoluiu, a farmacologia evoluiu e o conceito de físico ideal ficou mais plural do que nunca. Ao longo dos anos, o bodybuilding começou a se perguntar o que realmente define um físico campeão. É a proporção que agrada aos olhos ou a massa que impressiona o mundo? E é exatamente isso que vamos destrinchar hoje. As filosofias por trás de cada lado, o que a ciência diz e como cada atleta encontra seu próprio caminho. A arte da proporcionalidade. Quando falamos em proporção no bodybuilding, estamos falando de uma combinação de fatores que criam harmonia visual. O formato em V, o volume ideal dos ombros, a largura da dorsal, a espessura do peitoral e, claro, os quadríceps com recortes limpos e simétricos. A ciência descreve isso como razões de medição corporal. Alguns estudos, como o clássico de Wells e os colaboradores de 2007, sobre proporções ideais percebidas, mostram que o ser humano reage melhor à simetria e proporção do que a volume bruto. Em palavras simples, o corpo fica mais agradável ao olhar. Como treinar isso na prática? O segredo da simetria está em microajustes, exercícios unilaterais, correção de pontos fracos, variações específicas para leg muscles e pesquisas como a meta-análise de Schoenfeld de 2010 e 2017 mostram que treinar com diferentes ângulos e amplitudes ativa mais fibras musculares, o que ajuda a corrigir desníveis e criar aquele shape equilibrado. Atletas lendários como Frank Zane são o símbolo máximo disso. Zane não tinha o maior volume no palco, mas tinha uma proporção tão absurda que se tornou referência até hoje. Shawn Ray também foi a prova viva de que estética vale tanto quanto o tamanho. Aqui vai a parte engraçada. Acontece que proporcionalidade é quando o seu braço cresce, a dorsal vai junto, o ombro acompanha. Não parece que você é um frango super desenvolvido só na parte de cima. Essa filosofia é para quem busca um shape que impressiona não só no palco, mas também no dia a dia.
Agora vamos falar do outro lado da moeda, a massa bruta, o famoso quanto maior melhor, aquele volume que faz você entrar em cada porta de lado, que faz a camiseta social virar a segunda pele e que transforma um bíceps em praticamente um bebê humano dormindo no seu braço. A era dos Mass Monsters é uma abordagem que ganhou força com atletas como Dorian Yates, que iniciou a era dos Mass Monsters e atingiu seu ápice com Ron Coleman, talvez o maior bodybuilder da história em termos de volume e densidade. E depois, Big Ram, que levou isso a outro patamar. A ciência mostra que para alcançar essa quantidade absurda de massa, você precisa combinar alto volume de treino, alta intensidade, carga progressiva, sono de qualidade, superávit calórico, e bota superávit calórico mesmo. E, claro, estratégias avançadas de periodização. A meta-análise de Schoenfeld de 2016 demonstra que tanto carga alta quanto volume alto geram hipertrofia, mas atletas de elite geralmente combinam ambos, o que explica os físicos gigantescos. O problema? Quanto mais massa você coloca no corpo, maior o desgaste físico, sobrecarga articular, risco cardiovascular aumentado, estresse renal e hepático. É literalmente a filosofia do físico a qualquer custo. Como eu sempre digo, massa muscular é linda até a sua lombar pedir um advogado. Esse é o ponto que muita gente ignora. Massa extrema tem custo. Estudos como o Dagish e outros colaboradores de 2017 mostram que atletas de alto nível com muita musculatura tendem a ter maior estresse cardíaco, mesmo com condicionamento. O corpo humano simplesmente não foi projetado para carregar mais de 120 kg de músculo seco o ano inteiro. Por outro lado, a proporcionalidade, quando feita com equilíbrio, tende a ser mais sustentável. Treinos mais equilibrados, cargas ajustadas, recuperação adequada. Em termos simples, é um shape que o corpo consegue segurar por mais anos sem quebrar. Aqui entra o ponto mais importante. O melhor físico é aquele que você consegue manter sem destruir sua saúde. Se você vive cansado, lesionado, com dor crônica, isso não é estética, é autoflagelação fitness. Então, a pergunta central para você que está assistindo: você quer viver disso ou quer sobreviver a isso? A escolha é sua. E agora chegamos ao ponto mais importante. Você não precisa escolher um extremo. Nem só proporção, nem só músculos gigantes. Você pode combinar os dois e criar um shape equilibrado, bonito, funcional e poderoso. Aqui vão aplicações práticas. Primeiro, quer mais proporção? Inclua treinos unilaterais, exercícios específicos para pontos fracos e priorize a amplitude completa. Segundo, quer mais massa? Coma em superávit, aumente progressivamente carga e volume e durma mais do que dorme hoje. Terceiro, quer os dois? Periodize. Tenha fase de foco em proporção e fase de foco em volume. E não esquece, o objetivo final é você se olhar no espelho e dizer: esse shape é meu, fui eu que construí e eu posso manter. Agora comenta aqui embaixo, eu quero ver a sua opinião. Você é mais time proporção ou quer ser um Mass Monster? Quero saber qual estilo de shape você acha mais estético. Então é isso, hoje a gente decifrou de verdade o que está por trás da estética do bodybuilding. A batalha eterna entre proporcionalidade e muscularidade. As filosofias, os riscos, a ciência e, claro, como aplicar isso tudo na sua jornada. Se esse conteúdo te ajudou, já chega fortalecendo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta aqui embaixo qual estilo de shape você prefere. E se você quer turbinar seus resultados, lembra dos cupons. Primeiro, no site da Max Titanium, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off. Ou no site da Probiótica, mais legal ainda, o cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue também no Instagram, TikTok, Facebook para acompanhar mais do meu trabalho pelas redes vizinhas.
Muito obrigado por assistir até aqui e não sai daí, não. Tem vídeo recomendado na tela final que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Tamo junto, até o próximo vídeo, fica com Deus, bons treinos e a gente se vê.